Fala, povo de Deus! Gênesis 27, o início de tudo. Hoje temos aqui na nossa frente um texto um pouquinho difícil. Para melhorar a situação, eu tô muito gripado e com uma dor de cabeça absurda. Ore aí pela minha saúde, amém? Mas, de forma breve, nós vamos entender um pouquinho mais desse texto no dia de hoje, amém? Gênesis 27 vai nos contar a história de quando Jacó engana o seu pai Isaac, se passando pelo seu irmão mais velho Esaú. E aí, ao invés de Isaac abençoar Esaú, abençoou Jacó. E aí eles ficou com todas as bênçãos, né? Então, só para você entender. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Isaac estava cego. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: eu já estou velho e não sei do dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Então Isaac sente que a sua morte está chegando. E aí ele vira para o seu filho mais velho Esaú e fala: vai no campo, né? Porque você é caçador, vai no campo, traga uma caça para mim, faz aquela comida que eu gosto, ó, com temperinho mineiro. E aí você vem que eu vou comer e vou te abençoar. Ora, Rebeca, quem que é Rebeca? Rebeca é a mãe, né? A esposa de Isaac. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu do campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi o seu pai dizer ao seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele come e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa, e se o meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Vai parecer só, né, Jacó? Disse-lhe a sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Então agora Jacó vai se passar por Esaú, né? Amando de quem? Amando da sua mãe Rebeca. Então Jacó tá pisando na bola? Tá. Mas quem tá orquestrando, arquitetando tudo isso é a sua mãe Rebeca, né? E Jacó está obedecendo, tá bom? Então assim, o mais errado aqui na realidade é Rebeca. Porque ela é mãe, ela tem um poder de mandar e de influência sobre seu filho, e ela está influenciando seu filho a fazer o que é errado. Aí você que é mãe, você que é pai, você que tem uma irmãzinha, um irmãozinho mais novo, você que é responsável por pessoas mais novas, você tem um poder de influência muito grande. E você precisa tomar muito cuidado para não ser Rebeca e influenciar pessoas a fazer o que não deve. Influenciar pessoas a mentirem, influenciar pessoas a roubarem, a fazer o que não deve, enfim, a ir para lugares que não deve, a fazer coisas que não agradam a Deus. Você tem o poder de influenciar pessoas, principalmente mais novas do que você, e em alguns casos até mais velhas, mas que te veem como uma referência. Você tem o dever de cuidar dessas pessoas. Rebeca pensa que está cuidando de Jacó, mas na verdade está ensinando Jacó a fazer algo errado. Você acha que Deus está se agradando disso? Você acha que aos olhos de Deus, Rebeca aqui está sendo uma boa mãe? Deus se agrada da mentira? É claro que não. Então Rebeca, aos olhos de Deus, não está sendo uma boa mãe. E nós precisamos tomar o cuidado de sermos bons pais, boas mães, bons irmãos, professores, enfim, boas referências. De referência ruim, o mundo já está cheio aí, ó. Liga a TV, entra no teu Instagram, abre o YouTube, você vai ver um monte de porcaria. Um monte de influenciador que não tem conteúdo nenhum para passar, que só fala bobagem, que só fala de coisa que não vive, posta coisa que é mentira, só fala palavrão, só fala pornografia, influenciando as pessoas ao mal.
E as pessoas são influenciadas. O que dirá se essa influência maligna vier da nossa casa? Vier da nossa casa. Esses dias eu entrei numa casa totalmente destruída pelo diabo. Totalmente destruída por Satanás. Por quê? Porque ali não tem um para ser luz, não tem um para ser a diferença. Deus não está procurando uma Rebeca, porque Rebeca por aí para influenciar para o mal já tem um monte. Deus está procurando alguém que vai ser luz, que vai fazer a diferença, vai falar, isso aqui eu não faço, isso aqui não é correto, isso aqui não é justo, isso aqui não agrada a Deus. Porque Rebeca para influenciar para o mal, ó, tem um monte por aí. Agora cadê você que vai fazer a diferença para o bem? Cadê você que vai dar conselhos bons? Versículo 18. E Jacó se dirigiu ao seu pai e disse, meu pai. E ele respondeu, sim, meu filho, quem é você? Quem é você? O pai já está duvidando de que ele é. Jacó disse ao seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, o colocou no meu caminho. Aqui tem três coisas. Olha o que Jacó fala para o seu pai. Como é que você conseguiu a caça tão depressa? O Senhor, o seu Deus, colocou a caça no meu caminho. Primeiro ponto, o Senhor, o seu Deus. Aqui, o Senhor ainda não é Deus de Jacó. Tá? O Senhor vai se tornar o Deus de Jacó lá na frente, quando Jacó se tornar Israel. Nós vamos chegar lá. Então aqui, Jacó não tem como Deus o Senhor. Ok? Isso é importante, porque isso também fala do porquê que ele está fazendo isso. A gente não pode só condenar Jacó cegamente, ainda que o que ele está fazendo é errado, tendo em vista que ele não tem um temor de Deus aqui. Tá? Tendo em vista que o Senhor ainda não é o Deus dele. Isso se confirma nesse texto, isso se confirma lá na frente, quando Jacó vai fazer prova de Deus. Se eu passar daqui, se eu voltar, o Senhor vai ser o meu Deus, A gente vai chegar lá. Então assim, Jacó nesse momento, ele não é alguém que teme a Deus. Tá? E pessoas que não temem a Deus vão ter comportamentos ímpios. Vão ter comportamentos que não estão ligados à palavra do Senhor. Só que aí eu e você, que tememos a Deus, precisamos ter essa consciência. Por quê? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo algumas coisas e a gente fica maluco, e a gente fica doido, e a gente não aceita. Só que essa pessoa não conhece a Deus. Você quer o quê? Você quer que o seu patrão, que não conhece a Deus, chegue de manhã e fale, a paz do Senhor, vaso amado. Hoje eu acordei e resolvi te dar uma promoção, porque Deus tocou no meu coração. Você quer que o seu patrão ímpio te trate como? Você quer que os seus amigos que não conhecem a Deus te chamem para ir para o culto? Eles vão te chamar para ir para o bar, para balada, para prostituição. Porque são atitudes de quem não conhece a Deus. Agora, o problema maior não são as atitudes de quem não conhece a Deus, porque eles ainda não conhecem, infelizmente, mas vão conhecer um dia. O problema é você que se deixa ser influenciado ou se incomodar com atitudes de quem não conhece a Deus. Porque ou tá do lado de Deus ou tá do lado do diabo, não tem meio termo. Quem tá em cima do muro é morno, os mornos serão vomitados, vai ficar do lado do diabo, no fim das contas. Ou seja, ou eu sou cheio do Espírito Santo, ou eu tenho um espírito maligno em mim. E aí a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra principados e potestades. Ou seja, aquela pessoa ímpia que está ao seu redor, infelizmente ela vai ser influenciada pelo mal para fazer o mal contra você, ou para te inclinar para o mal. Você espera o quê? Que o seu marido, que a sua mulher que ainda não conhece a Deus, fale, nossa, hoje eu acordei apaixonado por Jesus, vamos no culto de Santa Ceia hoje, junto? Não vai acontecer. Então você que teme a Deus é a pessoa que precisa ter o posicionamento diferente. E precisa ter paciência com as pessoas que não conhecem a Deus. Tá? Porque aqui Jacó ainda não tem o Senhor como seu Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jacó está colocando Deus num lugar que ele não está. Isaac fala, Jacó, Esaú, até eu estou confuso aqui, Jacó está enganando até eu. Esaú, meu filho, como que você conseguiu a caça tão depressa? E aí Isaac, que está se passando por Esaú, fala, o Senhor, o seu Deus me abençoou, ele colocou no meu caminho. Mentira, foi a mãe dele que preparou do rebanho que ele já tinha. Tá mentindo e tá colocando Deus na mentira.
Está colocando Deus num lugar onde ele não está. Cuidado para não colocar Deus em lugares que ele não está. Cuidado para não colocar Deus em relacionamentos que ele não está. Cuidado para não colocar Deus em circunstâncias que ele não está e ele não aprova. Já viu aquela pessoa? Nossa, Deus me abençoou tanto. Só que eu tô com tanto trabalho agora que eu nem consigo ir para a igreja. Não foi Deus que te abençoou. Sabe quem é que abençoa com muito trabalho a ponto de não ter tempo de buscar Deus? Faraó. Lembra lá em Êxodo? O povo agora tá feliz que Moisés chegou, vai ser liberto, vamos adorar a Deus. O faraó falou que aumenta a carga de trabalho, para eles não terem tempo de pensar nisso. Quem te abençoa com muito trabalho a ponto de você não ter tempo de buscar Deus é Faraó, não é o Senhor. Ai, Deus abriu as portas para mim, agora eu ganho tanto que eu não tô nem conseguindo dizimar e ofertar. Não é Deus. Não é Deus. Nossa, Deus preparou um homem para mim. Meu Deus, é um príncipe. Não, nunca vi igual. Mas tá me levando para servir o outro lado. Você acha que é Deus que preparou esse homem para você? Pelo amor de Deus, vamos amadurecer. Vamos parar de colocar Deus em circunstâncias que ele não está. Tá bom? Vamos parar de colocar Deus em circunstâncias que ele não está. Nossa, eu tô na dúvida. Se eu fecho esse contrato ou não fecho. Mas se eu fechar, eu vou ter que fazer algumas coisas que desagradam a Deus, né? Vou ter que mentir um pouquinho, vou ter que, né, fazer um negocinho aqui, outro negocinho ali. Você acha que Deus tá nesse contrato? Você acha que Deus tá nesse namoro que toda hora você fica caindo em fornicação? Você acha mesmo? Sério? Vamos parar de colocar Deus em circunstâncias que ele não está. Amém? Terceiro ponto aqui. No versículo 19 ainda, Jacó fala assim: eu sou Esaú, seu filho mais velho. Agora eu quero trazer uma realidade espiritual um pouco maior para você, tá bom? O que está acontecendo aqui e acontece nos dias de hoje? Um espírito de desvio de personalidade. Então ele é Jacó, mas ele está falando que é Esaú, tá? Aqui passa pelo lado humano que ele está escolhendo mentir? Sim. Sim, ok? Então tem coisas que são humanas, são coisas naturais, são coisas de falta de caráter, mas existem coisas que são espirituais, e aqui existe um espírito de dupla personalidade, ou de desvio de personalidade, onde a pessoa quer ser outra pessoa, onde a pessoa quer ser quem ela não é, tá? Tem gente que é assim, ela quer ser quem ela não é, aí ela mente tanto que ela acredita na própria mentira. Ela acha que ela é famosa, mas ela não é. Ela acha que ela é rica, mas ela não é. Aí ela anda com quem é rico e quer gastar um dinheiro no cartão de crédito que ela não tem. Aí ela conta histórias que ela nunca viveu. Conhece alguém assim? A pessoa vem te contar uma história e você já até duvida. Porque tudo que ela conta é tão mirabolante que não é possível que acontece. Tem gente que vem me pedir ajuda espiritual, mas antes de chegar na parte da ajuda, me conta 38 experiências espirituais que a pessoa teve na semana, no dia. É visão, é anjo, é demônio, é ouvir a voz de Deus, não vou falar aqui. É cada coisa que eu ouço. Aí eu viro pra pessoa e falo: mas você tá vivendo tudo isso com Deus e você tá me pedindo ajuda? Alguma coisa não tá batendo. Ou não é de Deus tudo isso que você tá vivendo, ou assim, as coisas se inverteram muito, porque você tá me pedindo ajuda e eu não tenho metade das experiências que você tem. E aí você começa o quê? A duvidar daquelas histórias que você tá ouvindo. Porque muitas vezes se trata de uma pessoa que quer viver algo, que quer ver algo, que quer experimentar de algo, mas não consegue, momentaneamente pelo menos, e aí começa a inventar coisa. Começa a inventar coisa. Eu jogava futebol. Eu já joguei futebol com pessoas. Eu já vi gente que falou que foi até pra seleção brasileira, nas categorias de base. E aí mostrava um vídeo dele na seleção brasileira. Só que é um vídeo com baixa qualidade e tudo mais, com alguém mais ou menos do biotipo da pessoa. E no fim a gente foi descobrir que a pessoa não jogou na seleção brasileira, não jogou nos times grandes que tinha falado que jogou, não jogou. Ele tinha pego o vídeo de outra pessoa e fingido que era ele. Olha que loucura. Né? Desvio de personalidade, quer ser alguém que ele não é, quer contar uma história que ele não viveu. Então isso acontece muito até mesmo dentro das igrejas, tá? Conhece aquela pessoa? Não, no passado Deus me usava demais.
O que eu levantei de paralítico, incontável. Incontáveis as cadeiras de roda que tem lá na minha casa, que eu guardo de troféu. Não tem uma. Não levantou um paralítico. Mas vive falando que no passado fez um monte de coisa. Tá? Abre aspas aqui. Nem todo mundo que conta uma história do passado é mentiroso, gente. Pelo amor de Deus. Você acha que você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Você é uma pessoa inteligente que tá aí do outro lado. Mas cuidado para esse espírito de desvio de personalidade não pegar você. E aí a pessoa se enreda tanto em mentiras que ele passa a acreditar na sua própria mentira. Amém? E aí, né, a história vai correr aqui, já estamos em 15 minutos de vídeo. Esaú, né, na verdade Jacó vai ser abençoado pelo seu pai. Depois o Esaú de verdade chega, fica muito triste, percebe que o seu irmão roubou a sua bênção, né? E aquela coisa toda. Só que aí o que acontece? Lá na frente, a gente vai ver que de fato, quem foi abençoado e viveu uma vida abençoada foi Jacó. Só que mais do que isso, Jacó se torna Israel, certo? Jacó se torna Israel. Nós vamos chegar lá, você vai entender, mas o nome dele é mudado. E aí a aliança que Deus faz é de fato com esse homem. Tanto é que hoje nós conhecemos Deus como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Israel. Certo? Tanto é que hoje Israel é a nação, né, tão famosa aí, escolhida por Deus, de onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio. Então lá na frente a aliança de Deus fica com Jacó e não fica com Esaú. Então mais do que a bênção do seu pai Isaac, é lá na frente vermos que a aliança de Deus foi feita com esse homem. Aí que buga a nossa cabeça. Talvez você nem tinha pensado nisso, mas eu tô falando. Só que aí trava a nossa mente, porque como que alguém que mentiu, que roubou a bênção do seu irmão, pode ser alguém que Deus vai fazer a aliança com Deus lá na frente, e o seu irmão não? Aí agora a gente vai explodir a nossa mente aqui rapidinho, mas para te deixar curioso. Romanos, capítulo 9, versículo 13, a Bíblia diz assim, ó. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Né? Mas não, vamos antes. Versículo 10, Romanos capítulo 9, versículo 10. E não foi esse o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que o chama, o mais velho, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, rejeitei Esaú. O que é isso, Vitor? A Bíblia está falando assim, antes que os gêmeos nascessem, Deus já tinha escolhido Jacó e rejeitado Esaú. Mas eles não nasceram, não fizeram nada de bom, não fizeram nada de ruim. E ainda assim, Deus já havia escolhido um deles e rejeitado o outro. Como? Esse Deus é injusto. Como é que Deus escolhe alguém? Essa é a pergunta que surge para muitas pessoas. Nossa, Jesus amado, esse vídeo vai ficar enorme. Essa é a pergunta que surge. Como Deus escolhe um bebê e rejeita outro? Esse Deus é injusto? De forma nenhuma. Porque quando Deus escolhe alguém, Deus está escolhendo de acordo com a sua presciência. Olha aqui, 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, após de Cristo Jesus, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no pão da Galácia, na Capadócia, tal. Versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Ou seja, Deus escolhe pessoas na sua presciência. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus te escolheu com base no que você seria. E Ele sabe que você seria. Então uma vez eu perguntei para Deus, Espírito Santo, por que o Senhor me escolheu? E aí Deus falou aos meus ouvidos, eu te escolhi porque eu sabia que você também me escolheria. Ou seja, eu sou o escolhido de Deus porque Deus sabia que um dia eu o escolheria. Você é uma escolhida de Deus porque Deus sabia que um dia você o escolheria. Tá entendendo? Então antes de nascer, Deus escolheu Isaac, Deus escolheu Jacó, e não escolheu Esaú. Por quê? Porque sabia que lá na frente, Jacó também o aceitaria, mas Esaú não. Hebreus capítulo 13, versículo 26. Vocês estão conseguindo me entender, será? Isso aqui é um pouquinho complexo. Hebreus 12, 16.
Hebreus 12, 16. Que não haja nenhum imoral ou profano no vosso meio, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os direitos da herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Tá? Então, a Bíblia está chamando lá no Novo Testamento Esaú de imoral e profano, e falando que ainda que ele buscou bênção e arrependimento com lágrimas, não encontrou. Ou seja, hoje aqui, no nosso texto de Gênesis 27, Jacó está mentindo, e isso não agrada a Deus, ponto final. Mas lá na frente, Jacó se arrepende e se torna Israel, a vida dele muda. E lá na frente, Esaú, que hoje está sendo prejudicado, ele se torna um homem imoral, profano e que nem com lágrimas alcança a bênção e arrependimento. Ou seja, lá na frente, esse aqui, Jacó, que se torna Israel, se torna um homem bom e Esaú se torna um homem mau. Então, isso explica o porquê lá atrás Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Porque Deus sabe do futuro. Deus sabe do que vamos nos tornar. Então, quem sabe você está me ouvindo hoje, não nasceu num berço cristão, não conheceu a palavra desde criança, fez muita coisa errada, pisou muito na bola, mas hoje a sua vida foi transformada e fica claro que Deus te escolheu, porque se não fosse assim, talvez nem vivo você estaria. Só que você percebe hoje que você foi um escolhido de Deus. E como que Deus te escolheu antes de você nascer, fazer qualquer coisa boa ou ruim? Porque ele sabia que hoje, no futuro, você o escolheria. Tá? Então, em Gênesis 27, Jacó está errado. Mas ele vai trilhar uma jornada agora, vai ter um encontro com Deus, vai ser transformado e vai aceitar uma nova vida que Deus tem para proporcionar para ele. E a partir disso, Deus faz uma aliança com ele e muda a vida dele, tá? Então, assim, ele errou no passado? Errou. Mas lá na frente, esse erro não vai mais ser contado, porque ele se arrependeu e mudou de vida. Então, talvez você errou muito na sua vida. Talvez você errou muito hoje. Mas se você se arrepender, Jacó, Deus tem uma nova história para você. Você ainda pode se tornar um Israel. Você pode ainda se tornar alguém que tem aliança com Deus. Você pode se tornar alguém abençoado pelo Senhor, tá? Mas Esaú, até hoje você foi um cara da hora até. Vendeu ali o direito da primogenitura, também pisou na bola, né? Mas assim, até então, não fez algo assim, né? Mas se você não pegar firme com Deus, você vai se tornar alguém imoral e que desonra a Deus. Ou seja, resumindo essa mensagem, o seu dia de hoje não define quem você é para sempre aos olhos de Deus. Você precisa, todos os dias da sua vida, tomar uma postura de arrependimento, tomar uma postura de obediência a Deus e procurar servi-lo e adorá-lo e obedecê-lo e amá-lo todos os dias da nossa vida. Por isso que Jesus falou em Lucas 9:23, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo e todos os dias tome a sua cruz e siga-me. Todos os dias. Andar com Deus é todos os dias. E ainda que o seu início possa ter sido ruim, né? Creia que Deus pode mudar a sua história. O início de Jacó foi muito ruim, mas Deus mudou a história dele. Amém? E você vai se confirmar como um escolhido de Deus de acordo com as suas atitudes e com as suas decisões. Tá bom? Acho que agora ficou um pouquinho mais claro, né? Ó, um beijo no coração, que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 28.